Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26. Nós estamos dando continuidade, à nossa série de estudos, a nossa série de mensagens na Epístola aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 26. Vamos fazer a leitura aí. O verso 26 diante diz assim: Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tá aí, vamos orar. Seu Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti, Senhor, te pedir graça. Por favor, ó Deus, abençoe esse culto. Nós viemos a Ti, Senhor, sabendo do quão nós somos falhos, do quão nós somos pequenos, Senhor, do quão nós somos pecadores. Nós sabemos que não há mérito algum, Senhor, nas nossas mãos. Nós sabemos que não há virtude alguma, Senhor, e nós viemos a Ti essa noite unicamente confiando nos méritos de Cristo, porque é só através dos méritos dele que o Senhor pode receber o nosso culto, Senhor. Eu te peço, ó Deus, derrama o seu Espírito para que o Espírito possa ministrar no nosso meio, para que o Espírito possa dar convicção de pecado a todos aqueles que ouvirem a sua palavra, para que o Espírito possa convencer a todos, Senhor, do pecado, para que o Espírito possa quebrantar o coração de todos, para que o Espírito possa preparar o coração de todos, para que a sua palavra possa penetrar e vir a dar fruto, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor me encha com o poder do Espírito Santo, ó Deus, para que eu possa, com intrepidez, anunciar a sua palavra de forma simples, Senhor, para que todos possam compreender, porque eu sei que nada de mim, eu não sou nada, Senhor, que não tenho nada aqui para oferecer se o Espírito Santo não falar por intermédio de mim, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale, ó Deus, mais uma vez, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e é no nome dele que eu te peço mais uma vez. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos, como eu já disse, em Hebreus, e hoje nós veremos mais uma vez que o autor ele vai advertir os hebreus com relação à apostasia. É mais uma advertência do autor com relação à apostasia. Nós sabemos que o problema dos hebreus, eles estavam sendo tentados pelo fogo ardente da perseguição a virarem as costas para Cristo. Eles estavam sendo tentados a apostatar, a virar as costas para Cristo, e voltar ao judaísmo. Nesse texto que nós lemos, acabamos de ler, o autor ele vai advertir de que esse caminho ele é sem volta. É um caminho que trará terríveis consequências para todo aquele que trilhar esse caminho. O caminho da apostasia é terrível. Ele traz terríveis consequências para aquele que trilha. Os hebreus, eles haviam crido no Senhor Jesus Cristo, haviam se convertido e professado a sua fé publicamente. Eles eram uma comunidade muito grande de hebreus, de judeus que haviam se convertido. Porém, pelo fato de estarem sendo perseguidos, principalmente da parte dos seus patrícios, dos seus parentes, eles estavam sendo tentados a virarem as costas para Cristo. Estavam sendo tentados a deixar a Cristo e voltar ao judaísmo. E isso o autor diz que é apostatar. Virar as costas para Cristo é apostatar. É um pecado que não tem perdão. Cristo é a única forma de sermos salvos, é o único caminho que Deus preparou para Ele, é a única forma de chegarmos a Deus. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, é o perdão pelos nossos pecados, é o caminho que nos livra do caminho do inferno. Virar as costas para Cristo é trilhar um caminho em direção à ruína, em direção à condenação eterna. Então o autor ele vai advertir os hebreus
não virarem as costas para Cristo, a não abandonarem a Cristo. Hoje nós veremos a advertência que o autor lhe faz com relação à apostasia. E nós veremos 4 lições muito importantes que o autor fez, que o autor nos traz nesse texto, que era de grande valor para eles e que também é de grande valor para nós. Então nós vamos, se o Senhor nos abençoar, a observar, ponderar nessas lições para que nós possamos ver o quão terrível é a apostasia e para que nós possamos ver o quão maravilhosa é a graça que Deus nos concedeu por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Primeira lição que nós temos aqui é que a apostasia não tem perdão. A apostasia é um caminho sem volta. A apostasia é um pecado que não tem perdão. É o que o autor diz aí, no verso 26, diz assim, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós vivermos deliberadamente em pecados, depois de termos recebido o pleno conhecimento da palavra, ele diz, já não resta mais perdão para a pessoa que pratica tal ato. Não resta mais perdão pelos pecados. É importante ressaltar aqui que o autor ele não está falando do pecado que todos nós cometemos. João fala, na sua epístola, que todos nós somos pecadores e que aquele que diz que não é pecador, ele já está pecando. O autor aos Hebreus, ele não está falando aqui do pecado que nós cometemos e logo em seguida nos quebrantamos e nos arrependemos e ficamos totalmente contristados por esse pecado. O autor aos Hebreus, ele está falando aqui do pecado voluntário. O autor aos Hebreus, ele está falando aqui do pecado voluntário, o pecado que as pessoas cometem e cometem sem nenhum remorso. O que nós vemos aqui é o pecado voluntário. Ele vai falar do pecado voluntário. Por isso ele diz aí, no verso 26, se vivemos deliberadamente em pecado. A pessoa que peca voluntariamente, a pessoa que tem o conhecimento de Deus, diz aí, ele recebeu, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade. Se essa pessoa viver deliberadamente em pecado, na prática do pecado, no pecado voluntário, pecando voluntariamente, sabe que algo é pecado e peca sem nenhum remorso, para essa pessoa já não resta mais sacrifício. Para essa pessoa não resta mais perdão, essa pessoa não tem volta. É o pecado da apostasia, a pessoa que conhece a palavra de Deus e vira as costas para Deus. A pessoa que peca voluntariamente, ela se apostatou, virou as costas para Cristo, pisou Cristo, profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito de Deus. E para esse não há perdão. Essa é a blasfêmia que nós vemos o Senhor falar contra o Espírito. A maior parte dos estudiosos acredita que a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente a apostasia. Aquela pessoa que tem o conhecimento e vira as costas para Cristo. Por isso, o autor ele adverte a não deixar a Cristo, não rejeitar o único remédio que Deus preparou, que Deus oferece para o pecado. Cristo é o único remédio que Deus oferece para o pecado. Rejeitar a Cristo, virar as costas para Cristo, é excluir para sempre a esperança, a única esperança de salvação. O que o autor diz àquela comunidade aos Hebreus é isso, que virar as costas para Cristo é excluir para sempre a esperança de salvação. É excluir para sempre a esperança de salvação. Eles têm, a única esperança de salvação é Cristo. A pessoa que vira as costas para Cristo, que se apostata, que deixa a fé, ela está excluindo para sempre a única esperança de salvação. Tanto esperança aqui na terra quanto esperança na eternidade. Não há esperança para quem não tem Cristo, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Não há esperança para aquela pessoa que vira as costas para Cristo. Então, para aquela pessoa que sabe, como ele diz, que tem, depois de ter tido conhecimento, pleno conhecimento de Deus, e ela vive em pecado, pecando voluntariamente, para essa pessoa não resta mais sacrifício. Nós sabemos que o sacrifício era oferecido a Deus em prol do perdão dos nossos pecados.
Nós pecávamos e o sacrifício ele era oferecido a Deus para que nós pudéssemos ser perdoados. A pessoa que peca voluntariamente, não há mais sacrifícios pelos pecados dela, né? Não há mais perdão para aqueles pecados. Segundo ponto que nós vemos, segunda lição que nós vemos aqui é acerca da recompensa para a apostasia. Para todos os que são apóstolos, há uma recompensa por trás da apostasia. E nós vemos isso aí no verso 27. Ele diz aí, ó, pelo contrário, ele vai fazer o contraste, né? Ele fala pelo contrário porque ele falou que não resta sacrifício pelos pecados. Para a pessoa que é apóstata, não resta sacrifício pelos pecados dela. Mas o que ela recebe? Ao invés de perdão pelos pecados dela, qual que é a expectativa dela? No verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir o adversário. Né? Prestes a consumir os adversários. Aqui nós vemos que o autor, ele diz claramente o que espera aquele que rejeita a Cristo. Ele diz aí que é uma expectativa do que ele aguarda. Há uma expectativa para aquele que rejeita a Cristo. Essa expectação, né, aí é a expectativa. Para aquele que vira as costas para Cristo, ele não recebe o perdão, mas há uma expectativa para ele, que é horrível juízo e fogo vingador. Então, para aquele que rejeita, que vira as costas para Cristo, o que o aguarda, né, é o juízo e o fogo vingador pronto para o consumir. Em outras palavras, o que o autor está dizendo é para que aqueles que abandonam a Cristo para voltar ao judaísmo, ou por medo da perseguição, ou por amor ao mundo, qualquer pessoa que vira as costas para Cristo, por qualquer motivo que seja, por amor ao mundo, por amor ao pecado, por amor aos prazeres dessa época, né, que tem muitos que fazem isso, por amor aos prazeres pecaminosos, tudo que resta para essa pessoa é uma expectativa, uma expectação de juízo e fogo vingador. Ou seja, o fim dele é a condenação eterna. Qualquer pessoa que nessa geração, que nesse século, que nesse mundo, ou no qualquer século, nesse ou no vindouro, que vira as costas por Cristo, por amor ao mundo, por amor aos prazeres, por amor ao dinheiro, por amor aos bens, por amor a qualquer coisa, que não vive, que peca voluntariamente contra Cristo, o que espera ele não é o perdão dos pecados, o que espera ele é uma expectativa horrível de juízo. Né? Você pode saber que para aquela pessoa que rejeita as costas para Cristo, a expectativa dela não é a vida eterna. O autor aos Hebreus está dizendo aqui claramente, para você que rejeita Cristo, que vira as costas para Cristo, a sua expectativa não é a vida eterna, a sua expectativa é juízo e fogo, né? Vingador, é a condenação que espera aquela pessoa. Então essa é a segunda lição. Para todo apóstata, né, para todas aquelas pessoas que viram as costas para Cristo, a expectativa dela, o que ela receberá depois, né, da vida aqui na terra é o juízo, a condenação eterna. Nós vemos então que não compensa, não vale a pena. Os hebreus eles estavam sendo tentados a abrir mão de Cristo por causa da perseguição. É muito melhor sofrer com Cristo do que sofrer a eternidade no inferno. É muito melhor abrir mão dos prazeres terrestres, dos prazeres terrenos, dos prazeres pecaminosos, sofrer um pouco aqui na terra e viver com Cristo para sempre. Então é isso que o autor está dizendo, né? Aí, é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto que nós vemos aqui nós vemos o quão severo será o castigo de Deus que Deus trará sobre a apostasia. O quão severo será o castigo que Deus trará sobre a apostasia. Essa é a nossa terceira lição. Deus ele trará um castigo severíssimo contra a apostasia. Nós vemos aí, contra a apóstata, né? No verso 28 e no verso 29 diz assim, ó: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Isso é verdade, nós vamos ver logo em seguida. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho do Homem, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça.
Isso aqui é interessante. Aqui nós vemos que um contraste, o autor ele vai fazer um contraste entre quem quebra a lei de Moisés, quem tem quebrado a lei de Moisés e a apostasia. Ele diz aí, no verso 28, que sem misericórdia, né, pela palavra de duas ou três testemunhas, morre uma pessoa sem qualquer misericórdia que tiver rejeitado a lei de Moisés. Gente, e é realmente sem nenhuma misericórdia. Sem misericórdia nenhuma morria qualquer pessoa que havia rejeitado a lei de Moisés. Eu até coloquei o texto de Deuteronômio, onde que Deus deixa aberto em Hebreus, e vamos lá rapidamente em Deuteronômio, capítulo 17, onde que Deus dá essa instrução ao povo, para que vocês possam perceber que a lei de Deus era séria. A lei de Deus, que Deus ordenara a Moisés, era seríssima. E qualquer pessoa que rejeitasse essa lei morria sem qualquer misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Aí ele vai fazer um contraste, né? Se alguém rejeitasse a lei de Moisés morria pela palavra de duas testemunhas sem qualquer misericórdia, e quem tiver rejeitado a Cristo? Esse é o contraste que ele faz aí. Vamos fazer a leitura? Deuteronômio, capítulo 17, do verso 2 em diante, diz assim, quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que não lhes ordenei, e te seja denunciado e ouvires, então indagarás bem, eis que sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, verso 5, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morra. Olha para vocês verem, né? Quem quebrasse, quem rejeitasse a lei de Moisés deveria ser levado à porta, onde ficavam os juízes, e seria apedrejado até que morresse. Ele diz, verso 6, por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerás. A mão da testemunha será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminarás o mal do meio de ti. Vamos voltar lá? Então, esse contraste que o Hebreus faz aqui é justamente para que nós possamos ver o quão severo castigo Deus trará sobre a apostasia. Se na lei de Moisés Deus mandava matar uma pessoa sem qualquer misericórdia, a pessoa não poderia falar aqui em Deuteronômio, não tem misericórdia de mim, eu me arrependo de ter ido diante de outros deuses, eu me arrependo de ter adorado outros deuses, eu não vou fazer de novo. Era sem qualquer misericórdia, adorou outros deuses, deveria ser apedrejado na frente de todas as pessoas. Sem misericórdia, como ele diz aí no verso 28, diz assim, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora vem o contraste. De quanto mais severo castigo julgais vós, ele fala para nós julgarmos, né? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ele pede para que nós possamos julgar. Se a lei de Moisés condenava severamente, sem misericórdia, qualquer pessoa que a rejeitasse, que não a cumprisse, e quem rejeita a Cristo? Quem vira as costas para Cristo? Porque ele diz que quem vira as costas para Cristo aqui está ofendendo a Deus de três maneiras. Como que ele está ofendendo a Deus? Primeiro, ele está calcando aos pés o Filho de Deus. Ele está ofendendo a Deus porque ele pisa os filhos de Deus. Em que sentido ele pisa os filhos de Deus? Diz aí, a apostasia... Diz, o apóstata, ele tenta privar Cristo da sua exaltação sobre os seus inimigos. Pisar aos pés o Filho de Deus privar Cristo da exaltação sobre os seus inimigos. Como que é isso? O apóstata, por se submeter aos inimigos que Cristo já venceu, ele está tentando privar Cristo da sua exaltação.
A pessoa que se apostata, a pessoa que vira as costas para Cristo, ela se sujeita aos inimigos que Cristo já venceu. Ela se sujeita ao pecado, se sujeita ao mundo, se sujeita aos prazeres. E ela está tentando privar Cristo da sua exaltação. Porque nós, quando vencemos os pecados, estamos confirmando que Cristo é exaltado. Porque Ele foi exaltado e nós somos exaltados com Ele. Ele está sendo exaltado, está sentado à direita de Deus, esperando que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quando nós viramos as costas para Ele, nos entregamos, nos submetemos, nos curvamos diante do pecado, nós estamos privando Cristo da sua exaltação. É isso que é pisar. É por isso que Deus ele diz que não perdoa o apóstata, porque ele pisa, ele tenta privar Cristo da sua exaltação que lhe é devida. Porque Cristo ele exaltou, ele venceu todos os inimigos, então ele deve ser exaltado. E enquanto que o apóstata, ele tenta privar Cristo da sua exaltação, ele tenta pisar. Né? Ele tem o maior desprezo, o maior escárnio. Ele continua a segunda ofensa que o apóstolo comete contra o Senhor. A segunda ofensa ele comete contra Cristo, porque ele profana o sangue da aliança. A primeira ofensa é contra Deus. A segunda ofensa é contra Cristo, porque ele profana o sangue da aliança. O sangue de Cristo, que é importantíssimo, não tem nenhum valor para o apóstata. Ele não considera o sangue de Cristo como nada, ele não tem nenhum valor porque ele profana o sangue da aliança. Profanar aí no sentido de tratar com total irreverência. Profanar é tratar com total irreverência, com total desprezo. O apóstolo ele tem total irreverência com relação ao sangue de Cristo. Ele tem desprezo para o sangue de Cristo, porque ele vira as costas para o sangue de Cristo. E a terceira ofensa que o apóstolo comete é contra o Espírito Santo. O apóstolo, nós percebemos aqui que o apóstata, ele odeia a Trindade, ele peca contra Deus porque ele pisa aos pés o Filho de Deus, ele peca contra Cristo porque ele profana, ele trata com total irreverência o sangue da aliança, então ele ofende a Cristo, e por fim ele ofende o Espírito da graça. Ele ultraja o Espírito da graça. Os apóstolos, eles sentem desprezo pelo Espírito Santo, eles o detestam. Em outras palavras, eles detestam a Trindade, porque eles viram as costas para Cristo. Ultrajar, como nós vimos aí no final do versículo, significa desrespeitar, ofender gravemente. Os apóstolos, eles ofendem gravemente, o Espírito da graça. Então é por isso que o autor chama o povo a julgar. Julguem. Gente, presta bastante atenção, presta atenção nisso. Julguem, ele chama o povo a julgar. Se pela lei de Moisés, qualquer pessoa que rejeitá-la é morto, sem qualquer misericórdia, apedrejado, e aquela pessoa que pisa os pés do Filho de Deus, aquela pessoa que profana, desrespeita o sangue da aliança, é aquela pessoa que tem desprezo pelo Espírito Santo. Qual castigo Deus não vai trazer sobre essa pessoa? Se sobre quem rejeitasse a lei de Moisés era morto, apedrejado, e quem pisa os pés do Filho do Homem, profana o sangue da aliança e ultraja o Espírito da graça? Então o que nós vemos aqui é que Deus vai trará um castigo horrível. Como o autor diz no final, no versículo 30, ele diz assim, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, porque o que Deus vai trazer, o juízo que Deus vai trazer sobre esse apóstolo é algo horrível, Ninguém gostaria nem de ver, ninguém gostaria nem de ouvir o que Deus vai fazer com essas pessoas que pisam o Filho de Deus, que pisam o seu Filho, que profanam o sangue da aliança, que ultraja o Espírito da graça. Então o autor chama o povo a olhar, fazer essa comparação para que o povo visse se esse era o caminho realmente que eles queriam seguir, virando as costas para Cristo e seguindo seus próprios caminhos. Quarto ponto que nós vemos aqui, quarta lição que nós vemos aqui, é a horrível retribuição que espera a apostasia, o apóstata. Verso 30 e 31. Nós vemos aí que Deus vai retribuir horrivelmente a apostasia, o apóstata. Diz aí, ora, conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança. Ele cita Deuteronômio 32, 36. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
Aí vem o verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui nós vemos, né, o último argumento que o autor usa aí nesse texto para alertar os hebreus acerca da apostasia, é acerca do juízo de Deus. Ele diz aí que o juízo de Deus ele é inevitável, ele é horrível, é uma horrível coisa que você não desejaria nem ver, né, e que ele virá sobre todos os apóstatas, sobre todos aqueles que viram as costas para Cristo para seguir as suas próprias paixões, para seguir os seus próprios desejos. Então nós vemos aí o juízo de Deus. O autor fala aqui de uma vingança onde Deus retribuirá todos os apóstolos, todas as ofensas cometidas contra a Trindade. Aqui esse juízo será horrível porque Deus vai retribuir aos apóstolos, aos ímpios, todas as ofensas que eles cometeram contra a Trindade, contra o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele fala do juízo de Deus sobre os pecadores, ele diz que é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Gente, nós devemos dar muito graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele nos livra dessa coisa que é cair nas mãos de Deus. Jesus Cristo ele nos livra do juízo de Deus, enquanto que o apóstata, aquele que vira as costas para Deus, não tem essa mesma sorte. Eu coloquei aqui 2 textos que retratam um pouco acerca do juízo de Deus. O primeiro texto, esse juízo horrível, essa horrível coisa que ia cair nas mãos de Deus. O primeiro texto está em Isaías capítulo 63, verso 1. Isaías 63, verso 1. Fala dessa horrível coisa que é cair nas mãos do Deus vivo. Fala do juízo de Deus, como que o juízo de Deus ele é severo contra os adversários. Isaías capítulo 66, do verso 1 ao verso 6. Ele vai falar da vingança de Deus sobre as nações. E é um texto que nós podemos usar como ilustração sobre esse horrível juízo de Deus sobre os ímpios. Diz assim, ó, eu vou fazer a leitura aí. Diz assim, ó, quem é este que vem de Edom e de Bósra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura e que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo, em justiça e poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje, e as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas no lagar? Verso 3. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. O seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei de não haver quem me sustivesse, porque o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então nós vemos aqui que os pecadores, os apóstolos são comparados como uvas e o Senhor aqueles que pisam as uvas. A figura que era do lagar, um buraco na pedra, onde as uvas eram colocadas para serem pisadas para tirar o vinho, né, o suco de uva. Os apóstolos eles são comparados da mesma maneira com uva, que são pisados por Deus e explodem e sujam as vestes de Deus com sangue. Outra figura aí que nós podemos ver é Apocalipse, capítulo 14, o último livro da Bíblia, só fechar tudo e abrir lá no finalzinho. Apocalipse, capítulo 14, do verso 17 em diante. Mais uma vez vai falar do juízo de Deus sobre os ímpios pecadores, né? E mais uma vez nós vemos que o juízo de Deus é algo horrível para aqueles que perecem. Diz assim, ó, capítulo 14, do verso 17 em diante, diz assim: então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra,
portanto as suas uvas já estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. Então nós vemos aqui como que Deus vai tratar, como que aquele dia será horrível, os pecadores serão pisados como uva. Né? Fala aqui no grande lagar da cólera de Deus, onde que Deus vai derramar toda a sua ira, derramar toda a sua cólera sobre os pecadores. Então nós compreendemos aí, né, no verso 31, o que quer dizer o termo horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Por que é horrível? Porque será pisado como uvas, e explodirá como uvas, né, e o sangue salpicará as vestes de Deus. Imagina, aquela pessoa, aquele pecador que ouviu, que tinha conhecimento da palavra de Deus, mas que virou as costas para Cristo. Ele vai ser uma dessas uvas que vai ser colocado no lagar e vai ser pisado pelos pés de bronze. Vai explodir como uva, o seu sangue, né, vai escorrer e vai sujar todas as vestes. Então o espetáculo é horrível, uma pessoa sendo pisada como uma uva, né? Sendo pisado como uma uva para explodir. Então, aí nós entendemos porque o autor diz que horrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Aí eu vou finalizar com uma breve conclusão. A conclusão, então, que nós temos de tudo isso é que Jesus Cristo, ele é tudo que temos, né? Jesus Cristo, ele é tudo que temos. Sem ele não há esperança de salvação. Os hebreus estavam sendo tentados a deixar Cristo, e o autor fala que se vocês deixarem Cristo, se vocês virarem as costas para Cristo, vocês vão estar rejeitando, abrindo mão da única esperança de salvação que vocês têm. E vocês cairão nas mãos do Deus vivo. Vocês sofrerão o juízo de Deus, vocês serão pisados como uvas no lagar. Virar as costas para Cristo por qualquer motivo que seja, é cair nas mãos do Deus vivo. Virar as costas para Cristo, para Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, o único caminho é receber, é cair nas mãos do Deus vivo. É ser amassado no lagar da ira, é ser pisado pelos pés de bronze. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor. Né? A verdade que as Escrituras nos dá é que Deus, ele é um Deus que ama. E nós vemos a extensão do amor de Deus porque ele mandou um Salvador para nos livrar do lagar da ira. Mas todas aquelas pessoas que rejeitam Cristo, todas aquelas pessoas que rejeitam a salvação de Deus, elas experimentarão o Deus, elas experimentarão a cólera, a ira, o juízo desse Deus. Né? Da mesma maneira que Deus é amor, na mesma proporção que Deus ama, a mesma proporção é que Deus derrama justiça. Se Deus ama 1000 vezes, Deus também ele traz juízo 1000 vezes. Então é horrível cair nas mãos de Deus. Nós devemos cada vez mais agradecer a Deus por ter mandado a sua salvação para nos livrar do lagar, para nos livrar da sua ira, para nos livrar da sua glória, da sua cólera. Então a conclusão do autor, e a nossa conclusão é essa: Cristo é tudo, tudo que nós temos. Você não tem nada, você não tem ninguém, tudo que você tem é Cristo. Virar as costas para Cristo é abrir mão da esperança da salvação, tanto nessa terra quanto na eternidade. Aquele que vira as costas para Cristo, para a sua palavra, aquele que conhece a palavra, mas insiste no erro, insiste no pecado, insiste em fazer a sua própria vontade, ela está abrindo mão da sua salvação, está abrindo mão da eternidade, está cometendo a apostasia. O apóstata é aquele que, apesar de conhecer a palavra de Cristo, apesar de conhecer qual que é a vontade de Cristo, ele vira as costas para Cristo, ele peca voluntariamente, e esses cairão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Amém? Vamos orar então?
Curva a cabeça, feche os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar todos reunidos, Senhor, nesse mesmo lugar para cultuar o seu santo nome. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, obrigado por essa palavra de exortação, obrigado por essa advertência, Senhor, por essas lições que são tão preciosas para nós, Senhor, que nós ouvimos, que nós entendemos, que nós compreendemos, que nós vemos cada vez mais a grandeza de Cristo, a grandeza da sua obra, a grandeza da redenção. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça. Muito obrigado, Senhor, pelo Salvador que o Senhor enviou para nos livrar dessa condenação, para nos livrar do lagar da sua ira. Eu te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça